Certo. Agora, em coloquiologia, na mesma página, primeira e segunda linhas, muita gente tem o dito olho clínico, incluindo nós médicos. Eu não. Como otimizar o desenvolvimento do olho paraclínico e o hábito de ter olhos para enxergar. E ele continua, em 2008, participei aí no CAEC do curso para semiologia, bases da autoanamnese consciencial. E ele pergunta se há intenção de ter novas turmas no futuro. Você vê que esse tema a gente estuda já há algum tempo, e o meu interesse sempre foi de expandir, além do processo da própria medicina e da própria consciencioterapia, dando essa abordagem, vamos dizer assim, mais cosmovisiológica do processo dos parasinais. Então, respondendo à última pergunta, a gente tem intenção, sim, na realidade tem muita gente que me procura em função desse curso, mas, sinceramente, a gente ainda não conseguiu parar e adequar ele para esse novo momento e ver o que nós vamos fazer com esse produto, né? A professora Lilian é uma que é muito interessada em retomar esses trabalhos, junto com a professora Michele também. Então está em aberto ainda, mas a gente não esqueceu. Enquanto isso, a gente está procurando trazer esses assuntos para a gente poder, enfim, aprofundar, debater. E com relação à aquisição do olho paraclínico, de conseguir para enxergar, é um desafio, né, para todos nós. Eu acho que o médico e as pessoas que lidam com o diagnóstico de modo geral, elas são treinadas para isso, para poder conseguir interpretar determinadas manifestações conscienciais e ver o que está por trás daquilo, né? Pode ser tanto um processo de doença, que é o mais comum, que a gente é treinado, tanto que a semiologia ela funciona a partir disso, né? Ela foi desenvolvida em função dessa condição. A própria psiquiatria também tem muito disso, a psicopatologia, né? A semiologia psicopatológica, etc. Então, eu acho que quem lida com o diagnóstico acaba levando vantagem. O que a gente precisa fazer é inserir o parapsiquismo nisso para tentar, nesse aspecto da parasemiologia e consciência terápica, vamos chamar assim, olhar as paracomorbidades. Eu estou até tentando pegar material para desenvolver um verbete, que é quando você tem aquela doença física associada a uma doença extrafísica, entre aspas, ou seja, um componente extrafísico. No caso, mais explicitamente, um processo de assédio. Então, eu acho que a gente, no contexto clínico, colocando essa variável do parapsiquismo, a gente começa a ver que aquela raiz, muitas vezes, ela tem, que aquela doença, às vezes, tem uma raiz extrafísica. Essa raiz pode ser ali circunstancial, que é mais raro, mas, em geral, isso vem de trás de um processo grupocármico, serexológico e paragenético. Então, de modo mais sintético, eu acho que a gente tem que inserir o parapsiquismo e fazer experiência, tecer hipóteses, considerações, como será que essas doenças se manifestam do ponto de vista energético, será que sempre vai ter assédio ou não, em que contexto, se nós inserirmos também a própria manifestação, história natural da doença, manifestação que a gente esperaria de uma determinada doença. Quando tem amparo, isso talvez demore mais para se instalar, ou para a coisa de fato degringolar. Se tem assédio, a tendência é a coisa caminhar mais rápido. Então, na prática, você deve ter experiência assim também. A gente, quando se atende 2 pacientes com a mesma doença, um cheio de amparo e outro cheio de assédio, a tendência desse cheio de assédio é tudo caminhar mais difícil. Às vezes ele vai passar por um médico que não viu, às vezes o exame vai vir errado, vai extraviar, essa pessoa vai internar, ela vai acabar tendo outras complicações, vai sofrer uma queda, por exemplo, no hospital, enfim. Há uma cadeia de acidentes de percurso em função desse contexto extrafísico. Então, por isso que eu acho que tem que se olhar, procurar, né, olhar cada doente diferentemente, como a gente é ensinado a fazer, mas principalmente do ponto de vista multidimensional, né, porque isso faz toda a diferença. Agora, professor Pedro, antes de entrar aqui na próxima pergunta, sendo a especialidade do seu verbete, você cita várias vezes e agora até comentou, você poderia explicar melhor, assim, mais detalhadamente, principalmente para o público leigo, o que vem a ser, então, a parasemiologia? A parasemiologia, no contexto da conscienciologia, ela foi definida no livro Projeciologia como sendo a ciência dedicada aos sinais e sintomas da manifestação consciencial, e aí considerando a multidimensionalidade, a pluriexistencialidade. Então,
tem um enfoque bastante médico, vamos chamar assim, bastante consciencioterápico, bastante relacionado ao binômio saúde e doença. Só que o que é a semiologia médica? É justamente você ver, a pessoa está com febre, essa febre é um sinal, indica que ela, por exemplo, pode ter uma infecção, que seria a causa da febre e do processo patológico. Então, a semiologia estuda esses sinais, você saber aferir esses sinais e jogar com eles, saber interpretar esses sinais. Unir esses sinais a vários outros, o próprio processo de sintomas, que é mais subjetivo, e você, com isso, conseguir fechar um diagnóstico. Então, nós podemos extrapolar essa realidade, essa tendência para o processo evolutivo. Então, quando nós queremos inserir uma pessoa na escala evolutiva das consciências, essa pessoa é desperta, ela é tenepsista, ela é, por exemplo, já um evoluciólogo, com base em que nós vamos fazer isso? Nós temos que olhar a manifestação dessa consciência. Então, essa manifestação ela vai vir de modo indireto. Não, essa pessoa prioriza isso, prioriza aquilo, o nível de cosmoética é assim, é assado, ela é mais ou menos assediada. E aí, com isso, nós vamos categorizando esses sinais evolutivos para poder falar, não, se essa pessoa tem esse conjunto de manifestações, então ela deve estar mais, vamos supor, próxima da evoluciologia, ou não, essa pessoa é muito assediada, ela tem muito acidente de percurso, olha o que ela fez, o nível de priorização que ela não tem o nível de autoconscientização multidimensional muito grande, por exemplo, então ela deve estar mais próxima do pré-serenão vulgar. Então, a parasemiologia, a gente procurou aqui dar 13 exemplos, eu tenho bastante mais do que isso, mas para o verbete não ficar muito grande, eu procurei deixar esses 13 que acho que ilustram mais pelo menos a nossa abordagem, o que a gente quer fazer. E especificamente para exemplificar também o meu interesse mais recente obviamente, com relação à Seriex, a Seriexologia, de você conseguir olhar para uma pessoa e ver o que está por trás em termos holobiográficos. Porque é um paradoxo, a pessoa é a mesma, quer dizer, a consciência é a mesma, ela vem simplesmente com um novo corpo. Mas aquele mater pensene, aquelas intenções, aquela motivação básica continua. Então, como lapidar o nosso olhar para pelo menos se aproximar mais dessa realidade holobiográfica? E aí tem que utilizar não só os aspectos semiológicos da vida humana, da intrafisicalidade, de como essa pessoa se manifesta aqui, nessa dimensão, mas principalmente o processo parasemiológico, que aí inclui a multidimensionalidade, todos os aspectos que nós estudamos na conscienciologia, porque eu acho que isso dá uma visão de conjunto muito grande. Então, a nossa proposta foi fazer esse tipo de abordagem.